Olá, espaçonauta! E o Prosa de Nerd hoje é com Cristóvão Jacques, do CEAMIG e também do Sonia. Cristóvão Jacques, para quem ainda não conhece, se é que é possível alguém dentro da astronomia não conhecer, para mim é o maior descobridor de cometas do Brasil. É já já. Olá, Cristóvão, tudo bem? Como que vai? Olá, seu Mário Fontana, tudo bem aí? Prazer Tranquilo? aí convidar, prazer em falar com vocês aí. Obrigado pelo convite. Prazer é meu mais uma vez, né, gente? Bater um papo sobre astronomia aqui. Fala pra gente aí, Cristóvão, para quem está assistindo aí, um pouco sobre a sua trajetória aí. Fala um pouco só, porque senão nós vamos ficar até amanhã aqui, né? Tem que ser só um tiquinho. Tá, eu comecei na astronomia quando tinha 14 anos, né? Me juntei ao Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, o CEAMIG, que foi fundado aí na década aí de 40, 50, né? E desde então eu tenho me dedicado aí a basicamente duas coisas na astronomia. Primeiro, a questão de divulgação da astronomia, né? A gente sempre privilegiou essa questão de mostrar para as pessoas o céu. Nós fizemos várias exposições, várias palestras, várias observações dedicadas ao público. E aí no final da década de 90, a gente começou a fazer pesquisas, né? Usando câmeras digitais voltadas para a astronomia, chamadas câmeras CCDs, com telescópios automatizados, né? E aí a gente começou a fazer uma astronomia, vamos dizer assim, amadora, um pouco mais séria, no sentido de pesquisas astronômicas, e a nossa linha de pesquisa era asteroides, principalmente asteroides próximos da Terra, e busca de estrelas supernovas. Na verdade, supernovas não tem nada, né? As estrelas supernovas são estrelas final de vida, que elas, dependendo da massa dela, elas evoluem para uma implosão, e essa implosão, obviamente, dá uma explosão de energia, e a gente dedicou também um tempo à busca dessas estrelas supernovas em outras galáxias. Mas a maior parte do tempo nosso é dedicado realmente à questão de estudar os asteroides próximos da Terra. Pois é, hoje já estamos aí com quantos asteroides, Cristóvão, que foram descobertos aí por O cara vocês até aí? perdi a conta aqui, mas assim, resumindo, o que nós fizemos aí ao longo desses anos foram 44 asteroides próximos da Terra, que nós descobrimos, 9 cometas e mais um sem fim de números de asteroides aí do cinturão principal. Recentemente, a gente fez até uma live aí no meu canal, que nós fizemos o batismo de alguns asteroides que nós descobrimos no ano de 2014. E, para quem não sabe, cabe o privilégio ao descobridor do asteroide batizá-lo, né? E os asteroides próximos da Terra, eles têm uma regra própria da União Astronômica Internacional, que você tem que relacionar o nome do asteroide a algum personagem mitológico, né? E aí nós escolhemos, nessa live, nós batizamos 3 asteroides próximos da Terra, que nós tínhamos direito, que já foram estudados, a órbita dele, e foram numerados, né? Somente quando o asteroide recebe um número definitivo, significa que a órbita dele já é precisa, já é conhecida precisamente. Então a gente fez esse batismo aí na live aí na última segunda-feira, e são os asteroides Mula Sem Cabeça, Saci e Curupira, homenageando aí o folclore brasileiro, que são seres mitológicos aí do nosso folclore. Então, já que nós somos brasileiros, vamos puxar a sardinha aqui para o nosso lado, né? Interessante demais, isso muito legal. Vou até deixar para o pessoal aí depois o link aqui na descrição aí, para o pessoal ver essa live sua aí, né? Tá lá o vídeo tá no seu canal.
E aqui, você falou aí do CEAMIG e tal, né? E nós nos conhecemos no CEAMIG, né? Tive o prazer de participar entre idas e vindas, estou aí no CEAMIG também, de novo. E eu queria que você falasse, Cristóvão, porque muita gente, eu acho que o CEAMIG, eu até fiz um bate-papo com o Toninho, e ele me falou que o CEAMIG é a segunda instituição a ser fundada no Brasil de astronomia, se contar o tempo todo. Ele falou que parece que a primeira foi a Sociedade Brasileira Astronômica, né? E depois já veio o CEAMIG. E aí agora, hoje em dia, existe aí o Observatório Vicrota, né? E eu queria que você contasse aí um pouco da saga aí do observatório, de onde que surgiu, como é que veio essa ideia né, de conseguir construir um observatório. Isso já estava sendo fomentado desde lá da fundação. Conta para o pessoal aí do Nerd aos 50 aí, eu sei que você já fez uma live também falando disso, mas para o pessoal do nosso canal aqui, como é que foi que surgiu, como que hoje a gente chegou a esse observatório Vicrota aí? Como é que é o começo dessa história aí? Tá, eu acho que eu vou passar aqui a apresentação e a gente vai contando a história aí, ilustrada, né? Tranquilo, fica à vontade. Compartilhar aqui, peraí. Então, eu vou contar um pouquinho a história do Observatório Vicrota e do telescópio Atlas, que Sim. é um telescópio grande aí que foi construído e que hoje também está localizado lá no observatório, tá? Bem, então nós temos aí uma foto mostrando a nossa Serra da Piedade, que fica aqui pela estrada, fica uns 40 quilômetros aqui de Belo Horizonte, né? E é um local, quem já foi lá em cima, né? É um local muito bonito de se ver, 1.800 metros de altura, onde tem a Basílica lá da Serra da Piedade lá em cima, e onde também foi construído um dos primeiros observatórios astronômicos profissionais, né, aqui no Brasil, que foi o Observatório da Serra da Piedade. Hoje é o observatório chamado Frei Rosário, né? E esse observatório, ele também faz parte da história do CEAMIG, porque foram os fundadores do CEAMIG, o casal Vicrota, daí vem o nome do Observatório Vicrota, que também arrumaram, vamos dizer assim, a verba para completar o observatório, né? Bem, então aqui nós temos uma foto que a gente vê da estrada, a montanha da Serra da Piedade, aqui uma foto mais próxima, e eu faço até um convite a todos que vierem em Belo Horizonte, que não estão em Belo Horizonte, deem uma passada lá na Serra da Piedade, porque é um passeio que vale muito a pena, né? 1.800 metros de altura. A gente tem mais ou menos 5 a 6 graus de diferença de temperatura entre lá e Belo Horizonte. Então, você sai aqui de Belo Horizonte com 25 graus, você chega lá com 20 graus, Uhum. no mínimo, né? Ela é icônico mesmo, o lugar é fantástico. E aqui em cima, dá para ver a seta aí Sim, do mouse? dá Aqui em sim. cima, então, a gente tem localizado o Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais, que é esse aí que foi construído na década de 70. E aqui embaixo, ó, fica o Observatório Vicrota. Ele fica exatamente aqui. E apesar dele estar mais baixo do que o Observatório da UFMG, ele tem um céu melhor em termos de noites por ano, porque esse local é um local que parece que as nuvens, a neblina se encontra lá. Parece que a gente até brincava que o Frei tinha uma máquina de neblina, né? Ele ligava É, essa máquina. Ele ligava essa máquina e a neblina ficava lá em cima. E horas depois ela poderia chegar aqui embaixo. Então sempre. Porque aqui é o seguinte: lá para trás, na direção das nuvens, é a direção leste. E é dessa direção que vem a umidade do mar. Então a umidade do mar ela para aqui nessa montanha, ela vai subindo, chega lá em cima. Quando está frio, ela se condensa e forma a neblina. E essa neblina, às vezes, ela, dependendo da temperatura e dependendo do valor da umidade, ela vai crescendo aqui, vai envolvendo a serra como um todo e, de repente, ela chega aqui, talvez 3 ou 5 horas depois.
E às vezes até não chega, às vezes está tudo nublado lá em cima e aqui está aqui aberto. Então, eu falo que a gente teve o privilégio de ter esse local aqui, é, um pouco livre dessa questão da neblina. Gente, quem não curte astronomia? E quem gosta de astronomia gosta também de camisas de astronomia, não é mesmo? Então, essa camisa aqui, tá vendo? Da ML Oficial Sport está na nossa loja Nerd aos 50 te esperando. Essa e vários outros temas. Tem camisa da NASA, camisa da Roscosmos, e é uma camisa extremamente tecnológica. Ela não amarrota, tem filtro UV 50+, ela também seca muito rápido, pode ser lavada a máquina, e é isso aí, vestiu o manto nerd. Então, vai fazer o seu astroturismo, que tal ir com a camisa aí com o logo da NASA, com o logo da Roscosmos, logo da Apollo 11, só na loja Nerd aos 50. Corre lá e pega a sua. Então, entre 70 e 73, nós temos aí o envolvimento do Observatório da FMG e a cúpula do CEAMIG. Aqui está lá em cima, lá na Serra da Piedade, né? Que é uma foto mais bonita, mostrando aqui a parte aqui da igreja lá da Boa Viagem. Aqui uma outra igreja que foi construída depois, né? Vamos dizer, uma basílica, né? Construída aqui da Serra da Piedade, onde abriga, totalmente concreta, abriga várias pessoas para assistir missas, né? Uhum. E hoje a gente não tem mais acesso de carro lá em cima, né? Hoje existe um controle, mais ou menos lá no quilômetro 3 existe ali um platô. Você deixa seu carro estacionado lá e aí você sobe de um trenzinho elétrico aqui ou um outro Carro nenhum sobe lá mais agora? carro, nenhum sobe mais lá. Ó, eu tive lá uns, sei lá, 3, 4 anos atrás, ainda subia ainda. Mas Ônibus não. hoje, Ah, ônibus, porque começou com ônibus, depois começou sim. com os carros, né? Ah, tá. Então você compra um ticket lá embaixo para subir e descer. Você pode também subir a pé, se você quiser subir a pé 2 quilômetros aí numa inclinação incrível, você vai bufar Já, bastante, porque já fiz isso demais, viu? além da inclinação ser muito forte, você está numa altitude, né, bem diferente aqui de Belo Horizonte, porque é quase o dobro aqui de Belo Horizonte, né? Então dá para bufar, beleza, quem não tem preparo físico, né? Mas então, quem não tem, você pode escolher pegar esse bondinho. Eu até, recentemente, eu nem usei esse meio de transporte, ainda não. Mas eu pretendo usar, porque eu quero um dia almoçar aqui de novo, aqui no restaurante. Tem um restaurante muito bom aqui, Muito bom. né? E é um local muito bonito, cara. Quem não conhece tem que conhecer esse local lá. De fato. Bem, e nesse local foi então escolhido é, aí no final da década de 60, início de 70, o local aqui para construir esse observatório aqui embaixo, no Observatório da Serra da Piedade. E para ele vieram instrumentos aisais da antiga Alemanha Oriental. Esse instrumento ele foi negociado com uma dívida aí de café, né? Até um trading aí de café do Brasil. E eles pagaram com instrumentos óticos, né? As AIS top aí na parte de instrumentação ótica, né? Então aqui nós temos 3 edifícios. Tem aqui o observatório principal, aqui tem uma outra cúpula que abriga um telescópio de 15 centímetros, né? Um telescópio QD, aqui abriga um telescópio ZEISS de 60 centímetros. E esse prédiozinho aqui, então, ele foi construído para que o CEAMIG pudesse chegar lá e construir o seu observatório. Só que por idas e vindas e assim, eu não vou nem dizer para levantar polêmicas, mas a gente nunca conseguiu construir nada lá, né? Uhum. Apesar de ter esse direito, existe sempre um preconceito, pelo menos já existiu bastante, um preconceito contra a atividade da astronomia amadora. E isso aí, de certa forma, continua menos hoje. Eu acho que hoje o trabalho do astrônomo amador mais sério, ele é mais aceito. Tanto é que a gente faz muitos trabalhos aí com astrônomos profissionais, mas
sempre foi um problema a gente misturar as nossas atividades com as atividades da universidade. É, tanto é que o casal Henrique Vicrota e Zininha Vicrota, que arrumaram dinheiro para terminar aqui o observatório, porque o Estado começou, mas não tinha, elas começaram a construção, mas não tinham dinheiro para terminar, e o casal lá foi lá e conseguiu esse dinheiro por influência política, logicamente, e eles eram fundadores do CEAMIG, né? E então a existência desse prédio aqui do CEAMIG foi devido a essa participação deles, né? Que eles fizeram questão de ter isso aí, só que uma parte do dinheiro que ia ser usada para a construção aqui da cúpula e tudo, na época houve um empréstimo para o Frei Rosário, da Curia Metropolitana, aqui que tomava conta aqui, e esse dinheiro nunca voltou para o CEMIG, né? Sim. Uhum. Então, assim, essa é a história que me venderam, essa é a história que eu estou contando para vocês, né? Então a gente ficou sem construir aqui. Mas o Frei Rosário, ele teve, talvez com dor na consciência, não sei, ele teve participação fundamental para a gente conseguir aquele terreno lá embaixo, porque ele negociou com o dono da mineração, né? A Serra da Piedade está sendo comida aí pelas mineradoras, e o dono da mineração, que hoje é falecido, ele conseguiu, doou para nós aquele terreno lá embaixo, em comodato, e aí nós construímos o observatório da Vicrota aí com muita custas, né? Quanto custo financeiro, quanto custos aí de trabalho pessoal. Foi muito complicado a gente construir. A gente teve que usar criatividade bastante aí para construir esse observatório. Mas então essa é a historinha aí do início aí do Observatório Vicrota. Por isso que nós demos o nome do Observatório Vicrota, homenageando aí o casal que fundou o CEAMIG. Aqui é uma foto mostrando aí mais de perto as duas cúpulas, né? Sim. Aqui do telescópio 60 centímetros, que não é um telescópio automatizado, ele é totalmente manual. E aqui embaixo a cúpula do telescópio QD, que é um refrator aí de 15 centímetros, de excelente qualidade, né? Como todos os telescópios aí da ZEISS. E lá no fundo a gente pode ver Belo Horizonte, né? Pra vocês verem como é que o local é alto, tá? Aqui outra foto mostrando os três prédios, a cúpula do principal, a cúpula do CUDE, e aqui a cúpula do CEAMIG, que na verdade não tem cúpula, nunca chegamos. Se a gente tivesse uma entidade, né, chamada Associações Sem Cúpula, nós estaríamos dentro dessa Estava associação aí. nela. Vanella, aí. Ô, Cristóvão, só um parênteses aqui. Eu lembro bem da época aí. Eu cheguei com você lá no Frei algumas vezes, e até assim, é uma coisa que eu tenho na memória muito bacana. A casa do Frei, lá parecia uma cavernazinha, a gente sentava ali, Isso. batia um papo com ele, muito legal isso. Mas aqui, a gente chegou a ser cogitado de terminar essa cúpula ou sempre ficou esse negócio, não vai mexer aqui, e aí acabou resolvendo mexer lá embaixo, fazer o Vicrota lá embaixo. Eu não, sinceramente, não me lembro disso na época. Não, o Frei nunca incentivou a gente terminar essa cúpula aí. Assim, não sei por quê, mas ele nunca incentivou. Ele sempre incentivou a gente construir lá embaixo. Sim. Assim, o real motivo que está por trás disso, nós nunca vamos saber, porque ele já faleceu, né? Aham, Mas eu tenho para mim que ficou com a consciência pesada e quis retribuir de certa forma, né? certamente. Não com dinheiro, mas com um terreno, né? Uhum. Que, que partiu de um relacionamento dele que ele tinha com o pessoal lá, né? Sim. Então é isso. Aqui está o telescópio lá da Serra da Piedade, o principal. É um telescópio antigo, modelo antigo, mas muito bom, né? Infelizmente, é um telescópio muito difícil de automatizar. Dá para automatizar? Dá, mas a gente tem que investir um bom dinheiro para Tem que gastar a automatização. grana.
Uhum. Quando eu falo, para quem não conhece, não sabe o que eu estou falando, automatização, automatização é você controlar o telescópio via computadores, né? Através de comandos, você tem motores aqui dentro. Aqui o telescópio tem dois eixos, né? Um chamado eixo de ascensão reta e o eixo de declinação. E esses motores, todo telescópio moderno hoje, eles são automatizados, né? Ou seja, eles são controlados por computador, o que você tem, obviamente, uma produtividade muito maior em relação ao telescópio manual, né? Porque, inclusive, os observatórios atuais, você não precisa nem estar no local para fazer o controle remotamente. Tem muitos astrônomos hoje que observam remotamente, eles não precisam de ir lá no observatório. Aí a historinha do Vicrota, a gente começou em 1976 com a arrecadação de dinheiro. A gente nem tinha ideia ainda dessa oferta desse terreno, né? Então a gente começou a arrecadar um dinheiro e a ideia era justamente arrecadar esse dinheiro para construir a cúpula lá na Piedade, tá? A gente não pensava em um terreno à parte, não. Então a gente começamos a nossa arrecadação de dinheiro usando a observação do Halley lá no Museu de História Natural da FMG. A gente recebia no pico lá da divisão do Halley, em 1986, cerca de 1.000 pessoas por noite, era uma loucura, né? Filas imensas lá, e a gente cobrava uma entrada, uma parte da entrada ia para o museu, outra parte ia para o CEMIG, e esse dinheiro foi então utilizado para fazer um caixa para a gente construir a cúpula lá na Serra da Piedade. Aí, em 1989, a gente teve o contato, aí começou a ter contato com o Frei Rosário e ele fez essa proposta, né, em 1990, para a gente conseguir um terreno lá na mineração. Aí tivemos a reunião lá com o dono do terreno, aliás, foi até um almoço, né, que o Frei ofereceu. Tivemos a reunião lá com... O problema de se almoçar com o Frei é que você tem que tomar um vinho, né? É o vinho e o queijo de cabra. Se você não tomar o vinho ou o queijo que é feito lá na Serra da Piedade, você está Comprou briga. correndo um pecado mortal, né? Então, o problema é você tomar vinho e depois voltar para casa dirigindo aquela estradinha perigosa, né, 60 quilômetros, era complicado. Mas então nós tomamos muito vinho com ele lá, né? E eu Ou não gostava muito de vinho, acho que eu comecei a gostar de vinho com o Frei Rosário. prendeu com ele. É. Aí, em 91, nós tivemos, para efetivar a doação, nós tivemos que arrumar um topógrafo que fez também o serviço de graça, fez o levantamento lá do terreno a ser doado. E depois, em 91, nós assinamos um contrato de comodato, que nós temos até hoje, né, com mineração, com o seu falecido aí, José Evandro, que nos forneceu doou esse terreno, né? Aí, em 91, nós começamos a construir a estrada e retirada da pedra, que lá, foi a primeira vez que eu vi o terreno, que eu fui lá visitar o terreno que nós escolhemos por Vicrota, e eu realmente, eu quase que eu voltei para casa, porque como é que eu vou construir um negócio, um observatório aqui, com essa pedra no meio do caminho aqui, e tanta dificuldade, sem dinheiro nenhum, né? Aí, mas as coisas começam a conspirar para você quando você tem um ideal, né? É E aí verdade. nós começamos a construir a estrada na mão ali, para quem conhece a região, é uma região cheia de minério. Essa pedra, ela foi, vamos dizer assim, nós não conseguimos tirar a pedra toda, nós tiramos metade da pedra. A outra metade está lá até hoje. E a gente bateu nela lá, foi na nossa intuição, conseguimos tirar metade da pedra, né? E aí, em 92, com o dinheiro do Halley, nós começamos a fazer a parte da edificação. Muitos materiais foram doados aí pelos próprios sócios, né, como portas. O pessoal que está fazendo a reforma em casa, que não ia usar uma porta, janela e telha, para quem for lá no Vicrota, principalmente na parte antiga, o Vicrota era meio Frankenstein, né, porque é um É, pedaço de porta de um local, uma janela de outro. Não era uma coisa muito bonita, não, mas foi o que deu para construir.
né? Nós temos também o Ronan Maluf, que também é falecido, infelizmente. Ele doou a laje, a parte hidráulica e elétrica. O Kleber e o Marcelo levaram um padrão do CEMIG. Aí nós começamos a construir a cúpula, que são fotos aí inéditas do início da construção, né? Nós mesmos aí começamos a demarcar aqui o terreno. E esse local, por exemplo, aqui é o local onde tem um banheiro hoje, né? Então nós abrimos essas valinhas aqui na mão mesmo, né? Todos os sócios aí. O único dia que a gente poderia ir lá era domingo, então a gente iria para lá fazer essas pequenas obras, né? Sim. Mas aí então tá a primeira parte da primeira obra concluída, né? Que era o prédio do Vicrota. Hoje já está um pouco diferente. Nós mudamos o telhado, mudamos algumas coisinhas aqui. Mas, essencialmente, é isso que está lá até hoje, né? E também a gente discutia qual telescópio que nós iríamos usar para lá, levar para lá. E tinha esse telescópio aqui que pertencia ao Kleber Rettori, que tinha um observatório aqui no Santa Inês. O Kleber também, infelizmente, já faleceu. E a ideia era levar esse telescópio lá para a Serra da Piedade. Então, esse aqui foi o primeiro telescópio que a gente pensou e levar para a Serra da Piedade. E aqui está uma foto nossa aí, inclusive o Mário Fontana aqui, ó. Tá novinho aqui. Oh, essa Bons época era tempos, nerd hein? aos 20, é. Essa é nerd às 20. E aqui vocês podem ter ideia do nevoeiro que tem a Serra da Piedade. Então, aqui um frio desgraçado, um vento danado, né? Aqui está o Zé Aparecido, eu estou aqui em cima, o Toninho, o Antônio Campos, o Lúcio Tarça e o Mário Fontana está aqui. Então, essa aqui nós começamos a construir esse primeiro protótipo de tentativa de construir a cúpula, mas isso aqui não foi para frente. Deu errado. Deu errado, né? Não concluímos. Você já tem o seu telescópio, quer comprar um telescópio? Então, vai aí uma dica. Dá uma passadinha no site Celestron Brasil. O QR Code está aqui ao lado e te leva direto a ele. Usando o nosso cupom de parceria NERD50, você tem 10% de desconto na compra de qualquer equipamento do site e ainda ajuda aqui o nosso canal a crescer. Aí, de 1993 até 96, a construção ficou parada. Nós não tínhamos dinheiro, paramos onde que deu, né? Aí, em 96, o Eduardo Pimentel assume, que é o nosso colega, assume presidente do CEMIG. Em 97, a gente vende um meteorito do CEMIG e faz um acordo com o Colégio Santo Agostinho para utilizar lá as dependências da sede, né? E com o dinheiro do meteorito, nós compramos telescópios, compramos câmera, retomamos a construção do observatório, fizemos uma cúpula nova, né, que foi feita lá em Caeté, inclusive, e aqui, principalmente com a ajuda aqui do Helder, que foi o cara que tocou essa segunda parte da construção. E em 98 nós inauguramos o Vicrota, no dia 25 de abril de 98 nós inauguramos o Vicrota. Por isso nós fizemos aí uma festa de 25 anos do Vicrota, agora em 25 de abril desse ano, 2023, comemorando. Isso aqui é a foto aqui da inauguração do Vicrota, né? Sim. Já em 98, né? Aqui o Eduardo Pimentel, aqui o Henrique Vicrota, também saudoso Henrique Vicrota, o Eros Campos Jardim, são membros aí antigos da diretoria do CEMIG. E depois, com o dinheiro aí desse meteorito, né, que é um meteorito chamado meteorito de Bitira, e o dinheiro desse meteorito foi investido basicamente uma parte aqui, outra parte na sede lá do CEMIG. E a gente conseguiu também fazer, cercar o terreno, né, porque o terreno era aberto lá, e a gente conseguiu cercar o terreno para questões, obviamente, de segurança, né? E também nessa época, em 99, o Luiz Henrique Duxman, ele teve uma proposta de construir um telescópio de 64 centímetros com conceitos aí de astronomia amadora, né? E ele juntou, então, um consórcio, foram mais ou menos, acho que foram 9 ou 10 pessoas,
e a gente financiou, então, a construção desse telescópio. O telescópio está aqui atrás, né? Nós levamos ele para lá para fazer algumas experiências. Também começamos a fazer com dinheiro da venda do meteorito, né? A gente sempre fala, é o dinheiro que caiu do céu, né? Literalmente, né? Literalmente. Então, com dinheiro nós compramos umas primeiras câmeras digitais, né? Que é uma câmera com filtros. Essa aqui não foi a primeira foto, não, mas esse aqui é o primeiro objeto que nós conseguimos fotografar eletronicamente lá no Vicrota, que é a galáxia Sombreiro M104, né? E eu lembro exatamente no dia que nós conseguimos fazer essa foto, era algo muito parecido com o que nós estamos vendo aqui nessa foto. Não é essa foto a primeira, mas é muito parecida a imagem que nós tivemos da Sombreiro. E nós saímos, gente, de uma época da fotografia analógica, vamos dizer assim, né? Aquela fase de emoções de filme, que você comprava um filme, você batia a foto, você tinha que mandar revelar e buscar 2, 3 dias depois a foto pronta, né? Nós passamos dessa era para uma era digital. Então, a primeira vez que a gente tirou uma foto dessa aí digitalmente, foi um espanto danado, né? Porque com 30 segundos você obtinha um resultado que às vezes demoraria 1 ou 2 horas numa emulsão fotográfica para conseguir, se conseguisse. Me parece que essa galáxia aí, a magnitude dela é mais ou menos 11, né? Era, brincando aí, 2 horas de exposição para mais, né? Dependendo do filme, né? E com 30 segundos a gente fazia uma foto lá, então a gente ficou realmente assim, absurdado com a sensibilidade da câmera. A gente estava com um telescópio de 30 centímetros fazendo coisas que um telescópio de 5 metros, há alguns anos atrás, fazia, né? Então era um negócio incrível. E aí, em 99, nós também compramos uma câmera CCD, que era muito vendida na época, em 77, início do projeto Atlas. Em 99, nós descobrimos os nossos primeiros asteroides, lá nesse observatório. E nós iniciamos também a construção de um edifício do lado do Vicrota, que era o chamado Roloff, né? A gente ia colocar mais 2 telescópios lá, e esses 2 telescópios iam ser controlados remotamente, mas o problema é que a gente não conseguia instalar internet no local, né? Aqui é a câmera que nós conseguimos. Vamos passar para frente aqui. Isso aqui é um dispositivo de ótica, ótica ativa, que nós compramos para experimentar lá. Aqui a imagem sem a ótica ativa e aqui a imagem com a ótica ativa. Essa ótica ativa ela é mais para estabilizar as pequenas variações que o telescópio sofre no seu movimento, né? E aqui foram as publicações do Vicrota em termos aí de asteroides, né? Nós observamos desde 99 até 2004, tá? Lá no Vicrota. E a gente tinha que ir no final de semana, geralmente a gente ia sábado, né? E voltava ou no próprio sábado ou voltava domingo, porque a gente não conseguia controlar o observatório remotamente, porque não tinha internet, né? Então, aqui foram uma das fotos antigas aí, nós fizemos em 2003, né? Um cometa aí, o cometa 1999 F1, algumas fotos que nós fizemos lá durante aí a utilização do Vicrota. Aqui é uma comparação das publicações de observatórios brasileiros ao longo dos anos, né, em termos de cometas e asteroides. O primeiro lugar aqui, em termos de publicações, é o Observatório Sonia, que nós fundamos lá em Oliveira. O segundo lugar é o Observatório CEAMIG-REA, com 430, e o outro observatório, o terceiro lugar aqui é o Vicrota, com 249 publicações ao longo de 5 anos, aproximadamente. E se você gosta de astronomia e quer aprender, faz o seguinte, na descrição aqui desse vídeo tem o link para um curso de astronomia que vai te ajudar com um precinho, ó, pequenininho. Essa ideia aqui de criar esse observatório CEAMIG-REA, nós criamos ele aqui dentro de Belo Horizonte, na casa do Eduardo Pimentel, eu já mencionei ele que foi presidente do CEAMIG,
E foi um dos primeiros observatórios que foi controlado via internet, né? Então, nessa época eu trabalhava em São Paulo, então eu vinha menos a Belo Horizonte. Na verdade, eu vinha todo final de semana, mas você não tem tempo, né, para entre a família e tudo, você dividir. Então, a gente criou esse observatório para que a gente conseguisse fazer o nosso trabalho à distância sem ter que ir muito no observatório, né? Então, em 2004, nós tivemos aí, o início do programa de busca de supernova, lá no Vicrota, inclusive, foi lá nós descobrimos as nossas duas primeiras supernovas desse programa, foram descobertas lá no Vicrota. E em 2004 também nós iniciamos a observação nesse observatório novo aí que nós criamos, que é a Amiga Ré, que fica aqui no bairro Céu Azul, em Belo Horizonte, né? Essas duas supernovas foram descobertas no Vicrota, mas como o acesso lá era muito difícil, né? O que que a gente fazia? A gente tinha um programa que a gente programava durante a noite, a cúpula ficava parada e aquele buraco na cúpula que chama trapeira, a gente deixava ele fixo no céu e programava o telescópio só para observar objetos que passavam naquele buraco, naquela chamada trapeira, né? Então eu ia lá durante o dia para levar a lista de objetos a serem observados e já trazia as imagens que foram feitas à noite para analisar, e nisso aí nós descobrimos essas duas supernovas. Então era bem complicado o processo de você ter que viajar 50, 60 quilômetros, ida e volta, na verdade, dá mais quase 100 quilômetros, né? É. Ida e volta, quase todo dia. Então a falta de internet era muito muito complicado de se desenvolver qualquer trabalho lá. Por isso nós trouxemos um dos telescópios, eu tinha um telescópio, e colocamos ele no bairro Céu Azul, porque ali era mais fácil para ter acesso à internet, apesar da poluição luminosa. Esse aqui, ó, é um telescópio que foi criado, colocado na casa do Eduardo. E de 2004 até hoje, basicamente, lá no Vicrota, nós fizemos vários Star Parts, né? Ele também teve algumas reformas, porém, ele não teve, assim, nenhuma atividade científica igual nós fazíamos antes de 2004. Em 2022, nós iniciamos aí um processo de automação, resolvemos voltar para a observação remota lá no Vicrota, e nós conseguimos colocar lá a internet graças ao Starlink, que eu nunca critiquei, né? Então, hoje nós temos internet lá graças ao Starlink. E 2023 agora nós inauguramos o observatório remoto e já está funcionando, né? Aqui é uma das fotos que foram tiradas lá, né? Vocês verem a qualidade do céu, apesar da poluição luminosa de Belo Horizonte. Esse aqui é o roll-off que eu falei com vocês, que foi feito aí do lado do Observatório Vicrota, né? Então aqui, hoje nós temos os telescópios aqui instalados, aqui de manhã a visão. Lá em cima, tá vendo como é que fica a neblina? Que eu falei com vocês, e aqui embaixo fica tudo aberto, né? E aqui a mineração comendo a Serra da Piedade, né? Comendo a parte lá. E nós estamos aqui num ponto que eu acho que se a gente não tivesse aqui, eles tinham comido esse morro também, entendeu? Ah, com certeza. Então tá aí. Aí uma outra visão do observatório. Aqui o pôr do sol, lá. Aqui é uma visão geral aí a gente chama complexo astronômico do CEAMIG. E isso aqui foi um almoço lá de compressamento lá em cima na Serra da Piedade, no dia que a gente levou o telescópio Atlas lá para a Serra da Piedade. Então o Atlas é um telescópio aí de 640 milímetros. Na época ele era ia ser o segundo maior telescópio no Brasil, né, em termos de tamanho. O primeiro é o Brasópolis, o segundo ele, e o terceiro seria o da Serra da Piedade. Sim. E aqui então está a foto dele, a primeira versão do Atlas, né? Era uma versão que foi feita montagem de madeira, alto-azimutal, né? Idealizada pelo Luiz Henrique, que funcionou um tempo.
E agora eu também levei um equipamento meu lá para a Serra da Piedade, que nós estamos também acabando de automatizar. Falta só a câmera, né, para completar esse conjunto aqui. E esse é um telescópio C8 com Emprestar, que vai ficar disponível para os sócios do CEMIG também utilizarem. E agora, recentemente, nós fizemos um acordo com a diretoria, né, para levar um dos telescópios do SONIA, que a gente tinha lá em Oliveira, tinha 2 telescópios lá em Oliveira. Um telescópio eu trouxe aqui para casa, que eu tenho um Roloff aqui em casa, que fica aqui no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte. E o outro telescópio nós levamos, então, para a Serra da Piedade, o telescópio maior, né? Um refletor de 450 f2.9, com uma câmera CMOS, que é KY600, montagem Paramount, computador com programa de controle de telescópio e câmera, programa fotometria, astometria, que é o Taico, né? Placa de vídeos aí para processamento para descobrir de asteroides. E esse telescópio vai ficar pelo menos uma vez por semana, não necessariamente uma vez por semana na mesma noite, mas pode ser várias noites, desde que dê uma noite por semana, né, de acesso aos sócios, né? Isso já está em atividade atualmente. Aqui o telescópio em funcionamento lá em Oliveira, né, no antigo observatório. Ah, tá. Aqui também no antigo observatório em Oliveira, essa foto aí com o fundo aqui da constelação de Escorpião e o centro galáctico, né? Linda. E agora, depois da gente colocar esse telescópio, depois está funcionando o segundo telescópio lá, o C8, a gente quer colocar o Atlas, que foi totalmente reformulado, né, com uma nova montagem. E nós estamos agora trabalhando na parte da automação dessa montagem, por isso nós fizemos aí uma vaquinha para arrecadar um dinheiro, e se vocês puderem nos ajudar aí para a gente concluir esse projeto de automação, tanto conclusão para comprar uma segunda câmera, quanto para a conclusão aí de equipamentos para a gente concluir essa automação desse telescópio aqui, que hoje ainda é o terceiro telescópio, terceiro telescópio do Brasil. O primeiro é o Prasópolis, o segundo lá em Pernambuco, pertence ao Observatório Nacional de 1 metro, e o terceiro telescópio é este aqui. Então a gente pretende usá-lo aí bastante para ter pesquisas, principalmente nessa área de pesquisa de asteroides próximos da Terra. É legal. Falar com o pessoal aí para doar mesmo, porque o trabalho do CEAMIG, esse trabalho que é desenvolvido, vocês viram aí a seriedade, né? O CEAMIG é uma instituição que já está quase secular, né? Basta entrar no canal do Cristóvão também para ver os trabalhos dele, é uma coisa muito séria. E para levar mesmo a ciência e possibilitar a gente trabalhar com ciência, que é uma coisa muito bacana. Então, quem puder aí dar uma força aí, a gente agradece, né, Cristóvão? Agradecemos muito. Pois é. Aí aqui, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, porque eu não quis interromper enquanto você estava falando lá, e como você diz, a gente não vai levantar polêmica, depois nós vamos fazer uma live da polêmica um dia, não? Você tem que chamar o Bernardo Rieder. E Lúcio, né? Não, Lúcio não, deixa Lúcio quieto lá. Mas aí é o seguinte, só um negócio aqui, você falou assim, porque antigamente o pessoal tinha um preconceito muito grande com os amadores e tal. Você acha que isso mudou um pouco, ou você acha que, como é que tá essa relação hoje lá, porque eu estou fora de Belo Horizonte, eu não vejo isso. O que você acha, como é que tá essa condução com relação aos profissionais e... Em relação ao pessoal da UFMG, eu não tenho muito contato com eles. Não tenho contatos recentes com eles aqui, né? Então, mas assim, o que eu percebo no geral é que hoje há não só uma menor, como é que fala, preconceito em relação ao trabalho dos astrônomos amadores,
mas também como uma necessidade dos profissionais em utilizar os astrônomos amadores, as observações feitas por eles nas suas pesquisas. Por quê? O observatório, aliás, o astrônomo profissional, quando ele faz um pedido de tempo no observatório profissional, esse pedido de tempo, vamos dizer assim, existe uma batalha para você conseguir tempo num observatório de grande porte, né? Porque os observatórios, a operação deles custam caro, né? E você conseguir um horário disponível no observatório profissional é uma batalha grande. Você tem que convencer lá um grupo que decide isso, um comitê que decide isso, que seu trabalho é importante, né? Para você obter um tempo para conseguir observar um observatório de grande porte. Já o astrônomo amador, apesar dele ter, obviamente, equipamentos de menor porte, né, ele tem um tempo livre que ele faz o que ele quiser com o telescópio dele, né? Uhum. E como são muitos astrônomos amadores espalhados por vários locais, por exemplo, então, por exemplo, tem um tipo de observação que é a observação de ocultações de asteroides. Então, como os astrônomos amadores são espalhados geograficamente, você consegue cobrir uma área maior, né, do que observatórios profissionais que são pontuais, são localizados em poucos pontos num território, né? Se você comparar com os astrônomos amadores, eles têm maior cobertura em termos geográficos, né? E esse é um exemplo que eu estou dando, né? Mas também tem muitas observações, como por exemplo as próprias observações de asteroides próximos da Terra. Uma grande parte das observações de segmento, porque quando você descobre um asteroide, você tem que o observador que descobre o asteroide, ele envia as observações para o Minor Planet Center, que é o órgão centralizador, e o Minor Planet Center verifica se o asteroide realmente tem potencial de ser um asteroide novo e publica numa página deles para que outros astrônomos cheguem lá e observem aquele asteroide, confirmando ou não a existência dele. E aí a junção todas essas observações, a gente consegue calcular a órbita dele. Então, muitas dessas observações, chamadas observações de follow-up, elas são feitas pelos astrônomos amadores com seus telescópios, né? Então, hoje, além de você ter a tecnologia, no caso da tecnologia digital, ela é mais acessível aos astrônomos amadores, né? Eu também noto que os astrônomos amadores estão mais bem preparados. Principalmente, eu acho que é o grande disseminador de conhecimento que é a internet, né? Então, graças à internet, a gente consegue aprender muita coisa e também ensinar muita coisa para preparar novos astrônomos, né? Então, a internet, assim como tem coisas ruins, tem coisas muito boas. Bacana demais. E eu estou te falando isso até porque recentemente eu conversei aqui com o professor Amilcar, que é da Universidade Federal de Campina Grande. Ele é um dos coordenadores daquele projeto do Radiotelescópio Bingo, que está sendo construído lá, que vai ser inclusive o maior radiotelescópio da América Latina, né? E o Amilcar estava me falando e me espantou na época a preocupação deles de trazer a comunidade lá no entorno, e os astrônomos amadores, e de integrar ali com a comunidade. Isso eu fiquei até assustado, sabe? Porque a gente tem outro costume, né, vamos dizer. E o Amilcar... Eu acho que vamos dizer assim, o pessoal da academia, eles têm uma preocupação hoje muito grande de divulgar a pesquisa que eles fazem para o público, principalmente. Sim. E outra vantagem do astrônomo amador é essa disponibilidade de você divulgar esse tipo de pesquisa para o público, né? Como os nossos canais de astronomia, né? Como hoje, então, você vê vários pesquisadores têm conta no Twitter, têm conta no Facebook, têm conta em outros locais e divulgam suas pesquisas de forma mais informal
para que essa pesquisa, ou então o trabalho dele, chegue a uma quantidade de pessoas maiores, né? Para que as pessoas também entendam como é que a ciência funciona. Então, assim, eu vejo também uma grande preocupação hoje, que antes, acho que o pesquisador ele ficava muito ali fechado na universidade e não saía muito desse meio. Então, hoje, o pesquisador, eu vejo ele buscando aí novas fronteiras, até para ele conseguir ter mais verbas também, né? Exatamente. Se a pesquisa dele for mais relevante, tiver um impacto aí grande, vai conseguir vender mais a pesquisa dele, né? E o Amilcar eu fui apresentado a ele até por um astrônomo amador, né? Que eu achei muito bacana isso que tinha. Bom, mas enfim, nosso tempo estourou aqui um bocado, a gente falar de astronomia, falar do micróbio é muito bacana, te agradecer muito. Você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que faltou para a gente pontuar aí? Não, acho que nós falamos aí que tinha sido proposto, né? Uhum. Eu espero aí que vocês tenham acompanhado aí a saga, né? Que foi uma saga essa construção do Observatório Bicrota, mas finalmente está funcionando do jeito que a gente planejou. E está longe de terminar com a trilogia, viu, galera? Vai ter muita continuação ainda aí, né? Cristóvão, te agradecer demais, então. Esse foi mais um Prosa de Nerd. Semana que vem tem mais, só com nerd raiz, tá? Cristóvão já é raiz. Cristóvão também gosta desses negócios aí de Star Wars, né? E se eu fosse o Luke Skywalker, Cristóvão é o Obi-Wan, tá? Então, só para vocês entenderem. Abração, Cristóvão, muito obrigado, viu? Engraçado que apelidaram meu lá na empresa que eu trabalhei antigamente, eles me apelidaram de Obi-Wan Kenobi mesmo. Aí, tá vendo? Eu sei das coisas. Abraço, pessoal. Tchau.